Olá pessoal, boa noite, que a graça, a paz e a proteção do Senhor Jesus sejam sobre a vida de cada um de vocês, sobre cada família que está aí representada, que está aí reunida também, nesse domingo que é dia do Senhor, e a gente tem que aproveitar para a gente poder conhecer mais da palavra, para a gente se unir, para a gente ter essa convicção de que o dia do Senhor é dia de adoração, é dia de louvor e principalmente dia de dedicação ao Senhor nosso Deus. É claro que todo dia é dia de dedicação, né? Mas nessa noite também a gente tem encontrado neste domingo o tempo maior para nos dedicarmos ao Senhor em jejum, em oração, no estudo da palavra do Senhor. Hoje pela manhã, né, foi a primeira vez que a gente transmitiu a mensagem aqui de casa e eu confesso que eu estava um pouco nervoso, esqueci até de fazer oração com os irmãos, né? Mas não vai ser diferente, mas agora vai ser diferente e a gente vai orar nesse momento clamando a Deus que nos ilumine para estudarmos a palavra do Senhor. Eu trago o abraço da Isabela, do Heitor, de toda a nossa família. A gente já está com saudade, viu, irmãos? Que bom que a gente tem aí a rede social, que bom que a gente tenha essa facilidade de se comunicar aí também através da internet e de várias opções aí também da tecnologia. Vamos orar nesse momento? Te convido a fechar os seus olhos nesse momento. Vamos juntos clamar a iluminação do Senhor. Se você está nos ouvindo e acessando, assistindo aí pelo Facebook também, manda uma mensagem para a gente saber que o áudio está ok, né? Para saber que o vídeo também está ok, a transmissão. Só botar ok, não precisa nem dizer, olha, vídeo ok, som não ok. Só se não tiver ok mesmo, aí você diz o que está ruim, que a gente tenta melhorar aqui. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, nosso Pai, nós te adoramos nessa noite, nesse dia que é teu, conforme todos os dias são teus. Nós te louvamos, Senhor, porque não há outro Deus além de ti. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos proporcionado a chance de novamente, Senhor, estarmos diante de ti, prostrados aos teus pés, com o nosso coração contrito, conscientes de que o Senhor fala conosco através da tua santa palavra. Ó Pai, nós nos declaramos totalmente dependentes do Senhor e por isso, ó Deus, nós clamamos pela iluminação do teu Santo Espírito nesta noite. Venha iluminar cada mente e cada coração dos nossos irmãos também que estão nos seus lares, ou quem sabe no trabalho, ou quem sabe, ó Pai, aí cuidando de algum familiar. Que em nome de Jesus, Deus, o teu Espírito Santo os alcance nessa noite, para que a tua igreja seja edificada, o teu corpo seja fortalecido, a fé de cada um seja aumentada em ti, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, lá na segunda carta de João, segunda carta do apóstolo João. Vamos ler os versículos de 1 a 11. Segunda carta de João, de 1 a 11. Vou dar um tempo para você encontrar aí. Aqui no slide ficou de 1 até 10, mas a gente vai incluir o versículo 11 aí na nossa explanação da palavra do Senhor, na exposição desta palavra nesta noite. Lembrando aos nossos amados que não são membros da Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso, que as nossas atividades estão temporariamente suspensas e assim que a gente puder voltar, a gente vai comunicar aos irmãos. Segunda carta de João, versículos de 1 a 11, diz assim: O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar algum dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora,
não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, o que já tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Palavra do Senhor nosso Deus, inspirada pelo Espírito Santo ao apóstolo João. Irmãos, a segunda carta de João, ela tem uma característica bem singular, porque ela é endereçada a uma senhora. Inclusive, alguns teólogos tentaram no passado fazer uma ligação, um paralelo entre esta senhora e a própria igreja, dizer que é uma linguagem figurativa, mas todos os indícios nos mostram que realmente era uma senhora, que por algum cuidado, ou da parte daquela própria senhora, ou do apóstolo, não foi necessário ou não quiseram identificá-la pelo nome. Mas quem era o destinatário da carta conseguiu receber e sabia que era endereçada a ela mesma, e quem entregou sabia a quem entregar. Era costume naquela época, quando uma carta chegava aos irmãos da igreja, vinda dos apóstolos, que a igreja se reunisse. E é claro que a gente fala aqui, em primeiro lugar, de uma igreja que se reunia em casa, porque a gente percebe aqui no texto bíblico que a carta é endereçada à senhora e é falado diretamente sobre o testemunho dos seus filhos, daqueles que estão ali com ela, daqueles que no dia a dia labutam pela fé e conhecem a verdade sagrada. Eu queria te convidar a examinar alguns pontos desse texto bíblico e eu queria te pedir toda a atenção possível para a gente poder aprender mais da palavra do Senhor. Bom, o Deus que se comunica está aqui entre os versículos 1 e o versículo 4, onde a gente vai poder entender que a saudação que o apóstolo João traz para aquela senhora não é somente uma saudação, ela é de fato também uma bênção apostólica. Aquilo que a gente está acostumado a receber, né, a impetração da bênção apostólica ao término de um culto, aqui o apóstolo João já aproveita a saudação para declarar esta bênção sobre a vida daquela senhora, sobre a vida dos seus filhos e de toda a igreja do Senhor que receberia esta carta e que leria esta carta. Jesus, ele é o resplendor da glória do Pai, e Jesus é a expressão exata do seu ser, e ele é quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esta verdade bíblica está em consonância com outros textos bíblicos, não só aqui em 2 João, mas também lá na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo número 3. E isso nos é mostrado porque, assim como o Pai, Jesus também é a vida eterna. Na primeira carta, João já falava isso, lá no capítulo 1, no versículo número 2. Então a gente tem aqui a consciência de que a palavra de Deus e o Deus que se comunica, ele primeiro vem a nós e ele nos abençoa através da sua própria palavra. E verificamos também a unidade entre o Pai e o Filho. E é claro que também o Espírito Santo, embora não explícito aqui nesta carta, ou pelo menos não nesta perícope em que estamos nós examinando e expondo com os irmãos. A gente consegue entender que o Deus que se comunica, ele quer, sempre quis e sempre irá querer se comunicar com os seus filhos. Essa verdade já é uma realidade lá no jardim do Éden, quando em Gênesis vemos que Deus se aproximava ali da sua criação, do homem e da mulher, na viração do dia, para ter comunhão, para ter intimidade com cada um deles.
O segundo ponto que nós vamos ver aqui, irmãos, ele vai dizer que o apóstolo, né, o cristão, na linguagem de hoje, né, e agora, querida senhora, eu lhe peço que nos amemos uns aos outros, não lhe dou um mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o começo. Esse amor quer dizer isto, viver uma vida de obediência ao que viram desde o começo. O mandamento é este: continuem a amar uns aos outros. Nós temos aqui a palavra do apóstolo João de uma forma bem direta, de uma forma bem objetiva. E ele vai dizer que não adianta a gente dizer que ama a Deus se a gente não guarda os mandamentos do Senhor no coração para não pecar contra Ele. Se a gente não tem o prazer de amarmos esta palavra e vivermos através desta palavra e que ela seja a luz do nosso caminho e a lâmpada para os nossos pés. João, ele vai direto no ponto. O Deus que se comunica nos ama e nos abençoa e declara sobre nós a sua graça, o seu amor, o seu perdão, a regeneração pelo sangue de Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo que nos converte a Ele. Mas o cristão agora, convertido, ele passa a comunicar o amor. E essa comunicação, ela é básica, fundamentada na palavra de Deus. Crer no Senhor Jesus significa obedecer essa palavra. Olha, a gente sabe que a exposição das Escrituras, ela é poderosa por si mesma e pela ação do Espírito Santo de Deus. Mas além desta palavra e da ação do Espírito, nós cremos que o Senhor, ele nos dá a inteligência para sistematizar, para resumir e para entender. E se há algo desse segundo ponto que eu gostaria que você não esquecesse, é que crer em Jesus significa obedecer Jesus. Se você disser ou se outra pessoa te disser que crê em Deus, você pode ser enfático e perguntar: somente em Deus? Ou em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Você crê que Jesus é Deus? A gente vive um tempo que é necessário a gente ter a clareza de dizer quem é o nosso Deus. Porque falsos deuses têm se levantado, e a gente vai ver aqui em outro ponto aqui desta exposição da Bíblia. Falsos mestres também têm se levantado, e o eu tem sido adorado, e pessoas, líderes religiosas têm sido adoradas, e isso tem atrapalhado a comunhão dos santos, e tem pervertido a muitos, e tem retirado do caminho do Senhor muitas pessoas que se desviam, porque não estão mais fundamentadas na palavra e não obedecem mais a palavra, mas estão fundamentadas na palavra do seu pastor e obedecem o seu pastor, sem que este às vezes mostre na palavra que a palavra dele está em consonância com a palavra de Deus. O apóstolo João, então, ele ama e também roga aos seus irmãos, e dessa maneira ele vai conduzir os seus amigos ao cumprimento do dever. Aqui há um ponto que a gente pode aprender, que a gente deve assimilar e devemos também imitar. Você tem amigos que podem estar se desviando da palavra do Senhor e da obediência que lhe é devida? Você tem familiares que conhecem a palavra de Jesus, mas hoje em dia não querem mais saber de obedecê-la? Você tem algum conhecido que quem sabe te pregou o evangelho no passado, mas hoje está desviado desta palavra? Podemos agir como o apóstolo João agiu. Podemos sim rogar, podemos sim amar para conduzir estas pessoas ao cumprimento do seu dever. Se eu digo que eu amo a um amigo, que eu amo a um vizinho, que eu amo a um parente, e não lhe exponho a necessidade de que ele volte aos caminhos do Senhor, ou que ele conheça o Senhor como seu Salvador, se eu não prego esta palavra, na verdade eu sou um mentiroso, eu não amo nada. Eu não sou uma pessoa que quer o bem daquela outra pessoa. João vai deixar isso muito claro quando fala àquela senhora, logo nos primeiros versículos que nós lemos. Olha, eu não estou trazendo nada novo. Aquilo que João está passando é aquilo que Jesus ensinou, e o que Jesus ensinou como resumo dos mandamentos é aquilo que já estava desde o Antigo Testamento vigorando. Tanto que o Senhor Jesus Cristo, ele não vem revogar a lei, mas ele vem cumpri-la.
e vem dizer que precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E isso, irmãos, está diretamente ligado a crermos nesta palavra e a obedecermos ao Senhor da palavra. Não basta termos o nome inscrito lá como membro de uma igreja evangélica. Não basta termos sido batizados quando crianças ou até mais tarde. Não basta termos feito a nossa pública profissão de fé, termos o cargo de diácono, presbítero ou pastor, presidente das sociedades, se no dia a dia a gente não crê e não obedece a esta palavra. Estamos nos enganando, enganando os outros e servindo de pedra de tropeço para que outros caiam. O próximo ponto, irmãos, o terceiro ponto, ele vai nos mostrar que, ainda no segundo ponto, né? Temos aqui o texto de 1 Tessalonicenses que diz assim: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Percebam que amar não é somente um sentimento, mas amar é algo prático. Amar é um verbo. Tanto é assim que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Há uma prova do amor de Deus para conosco e é necessário também que haja uma prova do nosso amor para com o Senhor. E esta prova vem através da obediência da sua palavra. Mas como nós iremos obedecer a palavra se não conhecemos ela? Queria alertar a você que talvez tenha passado mais tempo em casa devido aos últimos acontecimentos. Não caia na armadilha do inimigo em se inscrever em diversas TVs por assinatura ou canais, streamings e outras coisas mais tecnológicas de comunicação que vêm te oferecer entretenimento, lazer e prazeres que até podem não ser pecaminosos, mas que te afastam da leitura desta palavra. Não caia na armadilha de uma sociedade que hoje já é considerada pós-cristã, que não entende mais as coisas da fé como práticas a serem aplicadas no dia a dia. Acham que a fé deve ser restrita somente ao culto religioso, ao templo, aquele ambiente onde o sacerdote está e cumpre ali os rituais perante o povo. Precisamos entender que o amor ao próximo e o amor a Deus precisam ser praticados. Não há novidade neste mandamento, mas há uma insistência. E eu creio, irmãos, que não é uma insistência do apóstolo João. A gente está falando aqui de uma insistência do próprio Espírito Santo de Deus, porque Ele nos ama, Ele nos atrai para si, Ele nos chama, através da sua graça irresistível, para um compromisso com Deus. Que a sua casa seja o local deste compromisso. Que você seja exemplo para o seu cônjuge e para os seus filhos também. Agora sim, no terceiro ponto, irmãos, nós temos que existem comunicações que são enganosas. Lá no versículo 7 até o versículo número 9, a gente encontra que muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo, afirmando que Jesus Cristo não veio como um ser humano, que Ele não veio em corpo, que Ele não veio em carne. Quem faz isso é o enganador e o inimigo de Cristo é o anticristo. Tomem cuidado com vocês mesmos para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa completa. Quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. É necessário nós termos discernimento espiritual e conhecimento bíblico profundo. Quando você abre a palavra do Senhor e você vai lá na lista ou nas listas dos dons espirituais que o Espírito Santo concede à igreja do Senhor, ou seja, a mim, a ti, a cada membro deste corpo, você vai encontrar lá que um dos dons que existe e pode ser concedido conforme a graça e a vontade divina é o dom de discernimento espiritual. E precisamos pedi-lo, irmãos, porque vivemos tempo em que muitos têm se levantado contra a palavra do Senhor. E a gente só vai saber que está contra se a gente conhecer profundamente esta palavra. O dom do discernimento do Espírito Santo, eu creio que o Senhor quer nos conceder, mas cabe a nós também pedirmos.
Também é necessário o cuidado para para preservarmos aquilo que foi construído com muito esforço. Da maneira como o apóstolo João vai nos mostrar aqui, fica claro que a evangelização daquelas pessoas e a conversão delas requereu o esforço, talvez não somente do próprio apóstolo João, deste ancião que escreve a carta, mas também de outros, que abdicaram do seu tempo livre, que abdicaram talvez de uma viagem de lazer para fazer uma viagem missionária. E para que a gente valorize esse esforço que foi feito, precisamos cuidar para que isso não tenha sido feito à toa. Em que sentido à toa? Já que muitos se esforçaram para que esta palavra chegasse até nós, por que não meditarmos nela? Por que darmos prioridade ao entretenimento e não à voz do Senhor? É claro que eu não estou dizendo que você não possa ter momentos prazerosos ao lado da sua família, uma diversão sadia em filmes que nos divertem e que não desagradam e não entristecem a Deus. Mas a gente precisa estar atento, porque a nossa prioridade deve ser a busca pela palavra do Senhor. O último ponto, irmãos, dessa mensagem é que nós precisamos rejeitar a falsa comunicação. Estão lá entre os versículos 10 e 11, que diz assim: se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa na casa de vocês, nem lhe digam que a paz esteja com você. Em outra versão vai dizer, olha, não dê boas-vindas a esta pessoa que vai até a tua casa e não leva o ensinamento de Cristo. E agora eu queria pedir a atenção de você que é pai e você que é mãe, que talvez tenha recebido ou esteja recebendo os pais dos coleguinhas do seu filho, ou os próprios coleguinhas do seu filho, e às vezes por uma questão social você prefere estar conversando assuntos de adulto enquanto as crianças brincam, e às vezes você não se preocupa em saber o que está rolando nas brincadeiras, o que tem sido enfatizado. Há um perigo muito grande na nossa sociedade, e o inimigo das nossas almas tem trabalhado há muitos e muitos anos em cima disso, que é a erotização infantil, que é a perda da infância, que é fazer com que as crianças queiram pular etapas na sua vida. E isso tudo há uma trama que tem desencadeado em pecados absurdos, que vem acometendo as sociedades, principalmente da Europa, atingido os Estados Unidos e já chegado ao Brasil, principalmente nesse tempo global, nesse tempo de comunicação instantânea. A gente sabe que nós, Igreja do Senhor Jesus aqui no Brasil, precisamos nos firmar pelos princípios da palavra do Senhor. Precisamos sim nos firmar na base que é o Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida, para podermos dizer não e ensinar os nossos filhos adequadamente. Mas que a gente não pense que esse perigo vem só para as crianças. Quantos não são os adultos que têm aberto a sua casa para pessoas que são a favor do adultério, para pessoas que são a favor da prostituição, para pessoas que são a favor do ganho desonesto, da sonegação de impostos, da usurpação daquilo que não é seu? Tudo isso, irmãos, são armadilhas e ciladas do inimigo. Tudo isso são palavras que não são de Deus, são palavras do enganador e do anticristo. E a gente precisa estar atento para não dar as boas-vindas. Isso não quer dizer que você vai fechar a porta da tua casa para quem não é cristão. Isso significa que aquele que não é cristão, ao entrar à tua casa, tem que seguir as tuas regras, que são baseadas na única regra de fé e de prática do cristão, a Bíblia Sagrada. Não tenha vergonha de se posicionar como cristão. Não tenha medo de dizer, a minha palavra, ela está fundamentada neste livro sagrado. As pessoas vão zombar, as pessoas vão rir, as pessoas podem falar o que quiserem, relembrar até o teu passado, ou quem sabe o meu passado de pecado. Mas é tempo da gente dizer, olha, não importa mais para mim agradar ao ser humano, nem que esse ser humano seja eu mesmo. O que me importa é agradar a Deus. Bom, na conclusão aqui, irmãos, desse texto,
nós precisamos dar as boas-vindas, temos a conclusão de que ao dar as boas-vindas aos filhos das trevas e termos intimidade com quem ama a prática do pecado, é o mesmo que consentir nas atitudes que entristecem o Espírito Santo de Deus. Sabe aquela história do não tem nada a ver, eu não me meto na vida dele, cada um faz o que quiser, e ele que preste contas. Mas para o cristão não é assim. Nós temos uma responsabilidade perante a vida do nosso próximo, porque nós somos chamados para pregar o evangelho da verdade, o evangelho da salvação e Cristo como o único caminho, o único mediador que conduz ao Senhor. E se a gente não falar, e se a gente calar, a gente vai consentir. E há uma frase que a gente vai ler daqui a pouco no final que vai nos mostrar isso. Não é só uma questão de, olha, né, eu concordei. Não é uma questão de concordar. É uma questão, às vezes, de deixar de expressar a nossa não concordância. É muito interessante como nos dias de hoje, através de um celular, através de uma rede social, são divulgadas coisas que ferem a palavra de Deus. Às vezes até através de alguém que se diz pregador do Evangelho. Às vezes uma frase bonita, mas que não tem fundamento na Bíblia Sagrada. Precisamos estar atentos. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia nos alerta que o inimigo, se necessário para nos enganar, ele se fantasia até de anjo de luz. Precisamos estar atentos. Atentos porque nem sempre o inimigo vai se apresentar de maneira agressiva ou feia ou absurda. Muitas vezes ele vai se apresentar de uma maneira que parece amigável, de uma maneira simpática, de forma a enganar aqueles que não estão fundamentados nesta palavra. Agora, eu gostaria de deixar a frase do teólogo Matthew Henry, que escreveu isso aí há aproximadamente uns 400 anos atrás, de um linguajar um pouco rebuscado, mas que mantém ainda a verdade. Há muitas formas de partilhar da culpa da transgressão de outras pessoas. Isso pode ser feito por meio de um silêncio culposo, indolência e indiferença, contribuição particular, auxílio e apoio público, aprovação do íntimo e defesa e proteção aberta. Que o Senhor perdoe a nossa culpa nos pecados da outra pessoa. Talvez você pense, olha, eu não tenho nada a ver. Se a outra pessoa pecou, a culpa é dela. Mas quando a gente olha para a palavra do Senhor, nós temos muito claramente especificado aqui que nós não devemos causar escândalo, que nós não devemos ser pedra de tropeço, que nós não devemos concordar ou estar junto com os escarnecedores, com aqueles que difamam a vida alheia, com aqueles que fazem calúnia, com aqueles que falam mal do nosso Deus, com aqueles que não têm os mesmos valores familiares que nós temos, com aqueles que dizem que não tem problema, um pecadinho aqui ou outro ali, só uma vez, é só hoje. Quando nós consentimos, ainda que seja uma aprovação no nosso íntimo, estamos pecando junto, estamos atrapalhando aquela pessoa. Se a gente estivesse atrapalhando só nós mesmos, menos mal, a gente daria conta do Senhor de nós mesmos. Mas a partir do momento que a gente influencia a outra pessoa e deixamos ela tropeçar e cair, ou quem sabe conduzimos a outra pessoa para o pecado, aí eu tenho certeza, irmãos, que a palavra do Senhor vai nos dizer que nós teremos que dar conta. Porque a gente não pode passar por esta terra achando que não nos cabe pregar, não nos cabe ensinar e não nos cabe obedecer à palavra do Senhor. Bom, essa é a palavra que o Senhor tem nos trazido nessa noite para a nossa meditação. Assim como o apóstolo João rogou aos seus irmãos, quando escreve esta carta para aquela senhora, e ele amou aqueles irmãos para que conduzissem eles na verdade, eu também quero rogar a Deus pela tua vida. Eu quero expressar o meu amor a você, principalmente você que é membro da Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso, a nossa saudade de podermos estar naquele ambiente juntos, mas que se Deus quiser, logo, logo a gente voltará a estar lá. Eu queria orar com você nessa noite. Te convido a fechar os seus olhos, é a oração final.
E durante a semana a gente ainda vai se encontrar bastante, viu? A gente ainda vai ter momentos aí para a gente poder aprender da palavra juntos. Quarta-feira não estaremos na igreja, mas vai ter estudo bíblico indutivo. Pode ir já lendo lá o capítulo 7 de Marcos, para a gente poder estudar junto. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, que dias, que tempos, que momentos que vivemos na nossa sociedade. Ó Senhor, como o inimigo tem se levantado, para que até mesmo nesse momento em que todos têm sido instruídos para ficar em casa e assim poderiam ter mais contato com a Tua Palavra, como o inimigo tem se levantado, ó Pai, nos trazendo coisas gratuitas para nos tirar o foco, para atrapalhar o nosso crescimento espiritual e a nossa edificação em Ti. Mas queremos Te pedir, ó Pai, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre a vida de cada um que está ao alcance da nossa voz, cada um que tem acompanhado, Senhor, esta mensagem nesta noite, ou que ainda verá depois de um tempo gravada. Ó Pai, que este Espírito Santo conduza a cada um de nós a termos fome e sede da Tua Palavra diariamente. Ó Deus, que não sejamos enganados por este entretenimento, que muitas vezes não é pecaminoso, mas que nos afasta de Ti, e que outras vezes insere o pecado de uma maneira tão sutil que ao perceber já estamos envolvidos, já estamos desejando o mal, já estamos concordando com aquilo que fere o Teu Espírito Santo. Visita as famílias, Senhor. Restaura os casamentos. Traz de volta o coração do filho, da filha ao seu pai, numa obediência sincera, ó Pai, em honrar, em obedecer, ó Pai, e estar ali sempre presente, ó Pai, auxiliando os seus pais. Traga de volta, Senhor, ao coração desta sociedade que tem tido o amor esfriado. Traga de volta o calor do Teu amor tocando em cada coração. Ó Pai, se porventura alguém que ouvir esta palavra se lembrar que tem sido condizente, tem sido, ó Pai, silencioso perante o pecado de alguém, que esta pessoa, ó Pai, seja perdoada e que ela mesma Te peça perdão, mas que esta pessoa também procure aquela pessoa que tem caminhado para o inferno, para alertá-la que a volta do Senhor Jesus está próxima e que o Senhor Jesus tem nos amado e tem nos chamado a um relacionamento íntimo com Ele. Derrama da Tua graça sobre nós, derrama do Teu poder sobre cada um de nós. Converta os corações daqueles que ainda não são Teus, através do poder da Tua santa palavra e da ação do Teu Santo Espírito. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, Criador dos céus e da terra, que as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus repousem sobre a vida de cada irmão e cada irmã que está, ó Pai, assistindo a esta mensagem, sobre cada família representada, sobre aqueles que estão enfermos trazendo a cura, sobre os desanimados trazendo a alegria da Tua salvação, sobre o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, trazendo, ó Deus, a cura, Senhor, para esta doença que nos assola e trazendo a paz que tanto necessitamos, hoje e para sempre. Amém.